Bom, estamos hoje aqui fazendo a correção do exercício sobre agricultura com os alunos do primeiro ano. Vamos fazer o compartilhamento de tela. Vocês podem me confirmar se está compartilhando tela? Está compartilhando sim ou não? Para mim tá apresentando. Agora apareceu. Beleza, vamos embora. Está aparecendo, né? Pode abrir o microfone para confirmar? Tá, professor? Beleza, então vamos embora. Pergunta sobre as questões ambientais. Preste atenção essa pergunta aqui para vocês, tá? O Brasil é líder mundial no consumo de agrotóxico, com 7,3 litros por ano para cada habitante. 7 e quase 7 litros e meio. Eles dão mais ou menos 1 litro a cada 50 dias. Exato. 7,3 litros por ano por cada habitante. Nós, você e eu, consumimos de agrotóxico, de veneno, de forma indireta, evidentemente, nos produtos, quase 10 litros por ano. Aí quer que a gente não morra, né? E o número de veneno no prato do brasileiro aumentou consideravelmente nos últimos 3 anos. É aí 16 a 18. O Brasil caminha para a liberação do aumento do número de novos registros de agrotóxicos e afins, ficando na contramão de países europeus e dos Estados Unidos. A evolução do número de novos registros de agrotóxicos e afins no Brasil. Tá vendo aí? Nós tivemos aí uma evolução muito grande, principalmente 16, 17 e 18, ok? E deu uma caída em 2019, tem um asterisco, tem toda uma condição diferenciada, beleza? E aí você tem as perguntas para poder dar aquela sequência, o que é que está certo, o que é que está errado, não é isso? Do 1 ao 4. Vamos para o primeiro. O aumento do número de novos registros de agrotóxicos e afins entre os anos de 15 e 18 foi de 363%, contribuindo qualitativamente com a segurança alimentar e a biodiversidade. O que é que está certo, o que é que está errado aí? A porcentagem está errada, porque se você olhar o desenho, não é de 2015, é de 2016. São os últimos 3 anos que a pergunta foi, não foi isso? Então, se você olhar o gráfico, é 16, 17 e de 18. Aí você tem um grande, mas o de 2015 não. E outra, quando ele diz assim, contribuiu qualitativamente com a segurança alimentar, o que é a segurança alimentar? É quando existe um governo, é quando existem ações para que não falte comida para a população. Isso é segurança alimentar. Isso não significa dizer que essa comida tem que ser saudável, ok? Então, a partir do momento que eu libero o agrotóxico, eu estou liberando, evidentemente, que a gente vai ter mais comida, porque o agrotóxico protege, evita perder a produção. Então, a segurança alimentar, ela está protegida. Mas quando ele diz contribuído qualitativamente com a segurança, ele está querendo dizer que os agrotóxicos vão ter, a gente vai ter comida de qualidade. E aí está errado. Beleza? Agora, se fosse contribuindo quantitativamente, se fosse por quantidade, aí tudo bem. Segundo, em função da aplicação dos agrotóxicos, há uma contaminação das águas e dos horizontes do solo, afetando a biota, podendo até tornar o solo estéril, verdadeiro. Essa afetando a biota é meio ambiente natural. Quando o ser humano faz algo no meio ambiente, como um desmatamento, uma queimada, aí é abiota. É um ambiente interferido, é um ambiente antropizado. Lembrando que antrópico é de ser humano. Fechou? Verdadeiro. 3. Algumas classes de pesticidas
promove a desorientação espacial e a morte de abelhas, prejudicando a polinização de determinadas lavouras e causando a queda na produção. Isso é correto. O objetivo não é acabar com a praga? Então tem que botar para torar. Agora também acaba afetando em tudo, como o caso das abelhas. 4. A opção por um modelo de desenvolvimento baseado em latifúndios, monocultores, voltados para exportação, aliada a uma política de redução e isenção de impostos, incentiva o uso desses produtos verdadeiro. Se eu vou utilizar um latifúndio, monocultor, para exportar e ainda tenho redução de imposto, bebê, eu vou produzir tanto. E aí é que eu vou usar agrotóxicos para não perder. Beleza? Então, o gabarito do primeiro é a letra E, de escola. Tá bom? Só o primeiro está errado. Segundo, este tipo de agricultura foi introduzido pelos europeus em suas colônias tropicais a partir do século XVI. Com as transformações na agricultura, passou a ser um sistema intensivo de capitais, mas continua a ser um sistema latifundiário e monocultor de produtos tropicais, voltados para exportação. Opa! Voltados para exportação, eu falei ontem que é o quê? Plantation. Lembra disso? Que a gente também chama nas provas de quê? Commodities. Não esqueçam disso. Terceiro quesito. Então, o segundo é a letra C. Terceiro quesito. Ampliando-se o público, ampliaram-se os jornais e as revistas em circulação. Fechou até aí, né? Em várias cidades, aumentou a sociabilidade, atenuou a disciplina rígida do patriarcalismo que agrega no lar a mulher de classe média e alta. A crescente diversificação ocupacional nos grandes centros urbanos tornou mais complexa a estrutura social. Então, ele deu aí só uma introdução do que é a sociedade hoje, né? Uma sociedade hoje que tem uma organização diferente de antigamente. Aí vem a pergunta. Considerando o texto acima, é correto afirmar que, no contexto do final do século XIX, na região sudeste do Brasil, a urbanização estava associada às mudanças econômicas e sociais de uma economia agrícola de exportação de café para uma economia industrial com base na mão de obra livre. Então, a resposta é a letra A. Vamos só relembrar? A região sudeste sempre foi marcada muito pelo café. Historicamente, não só o café, mas até a produção de gado leiteiro. Vocês já estudaram a política do café com leite. Não sei se já viram, não sei se é do primeiro ano. Mas em história, você estuda a política do café com leite, né? Então, o café é muito importante nessa região. Então, nessa época, século XIX, é 1800 e alguma coisa, o país é agrícola. Aí passou a ser o que a região sudeste? Industrializada. E a mão de obra é livre, ou seja, não é escrava. Fechou? Então, a resposta é a letra A. O quarto quesito é uma pergunta muito interessante, né? Você tem aí uso de agrotóxico em 2015. Você tem aí, né, um gráfico que a gente chama esse gráfico de gráfico pizza, certo? É um tipo pizza. E cada cor dessa, como a gente pode ver aqui na legenda, simboliza um produto. Então perceba que dos agrotóxicos, olha a quantidade de agrotóxicos, 52% é destinado à produção de soja. Não é à toa que o país hoje é o maior produtor e exportador de soja do mundo. Mas vem cana, tá vendo? Vem milho, vem todos os outros. Uma das características econômicas comum aos 4 cultivos brasileiros nos quais os agrotóxicos são mais utilizados é expressiva o quê? Ele quer os 4 primeiros: soja, cana, milho e algodão. O que tem de incomum neles? Por que esses 4 produtos são aqueles que têm mais agrotóxicos? Porque a produção é maior e é voltado para quê? Exportação. Então a resposta vai ser relevância na pauta de exportação. Lembre-se disso, minha gente. Uma coisa é você produzir para o Brasil. A população brasileira é X. Eu produzo tantas toneladas. A partir do momento que eu entro numa globalização, eu vou produzir para o mundo. Então eu preciso produzir impensavelmente muito. Se o Brasil não exportasse, a população brasileira teria. Como é? Se o Brasil não exportasse, não haveria fome. Mas a fome do Brasil não é por conta disso, não. O Rotilho está dizendo aqui, se o Brasil não exportasse,
a gente não teria fome no Brasil. A fome não é por conta disso. A fome no Brasil, ela é política. Nunca esqueça disso, tá bom? Nunca esqueça disso. No Brasil, a fome não é porque não tem comida. A fome no Brasil é porque as pessoas não têm condições de comprar comida, certo? O Brasil é um país agroexportador. O Brasil produz muito. Tem muita comida no Brasil, tá certo? Agora, obviamente, nem todo mundo tem condições de comprar comida, por isso que cata no lixo. Mas as pessoas que catam no lixo, catam porque não tem comida? Não, tem comida no mercado, tem comida na minha casa. Eles catam no lixo porque eles não têm condições de comprar comida. É uma fome política, é uma fome nesse sentido. Agora, há de se entender que o fato do Brasil exportar muitos produtos para fora diminui a oferta aqui. E isso não vai gerar fome, porque tem menos aqui. Isso vai fazer com que o produto fique mais caro, tá certo? Então, só para a gente entender, né? Eu já cheguei até a comentar com isso em outro momento. O maior parceiro econômico do Brasil hoje é a China. E a China compra o quê? Produtos agrícolas. A Europa compra o quê? Produto agrícola, porque o Brasil é agroexportador. Então, a partir do momento que eu estou produzindo para vender para a China, o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar menos para cá. Não é verdade? Então, se eu disponibilizo menos carne, menos arroz, menos comida para o Brasil, o que é que vai acontecer com os preços das coisas do Brasil? Ficam mais caros. Então, se hoje está mais caro comer, eu fui comprar um pó de café, minha gente. Um pó de café. Que o ano passado era R$ 3,45. Ontem eu comprei a R$ 8,00. Um pó de café, minha gente. Um pó de café. Deixa eu parar o compartilhamento. Interromper o compartilhamento, depois a gente compartilha novamente. Estou comentando aqui com vocês que isso é uma coisa que a gente precisa parar, qualquer coisa a gente continua depois. Veja, eu estava comentando uma coisa que o Rotílio falou aqui. Se o Brasil não vendesse comida, tinha mais comida aqui, não tinha fome. E eu estou dizendo que não é por conta disso que tem fome no Brasil. Agora, o fato de não ter tanta comida como tinha, faz com que o produto fique mais caro. Então, aumentou o preço de tudo. Aumentou o preço de tudo. Porque tem menos aqui. Por exemplo, trigo. Tem menos trigo no Brasil. É lógico que a farinha de trigo fica mais cara. É lógico que o cuscuz fica mais caro. Porque são derivados do trigo. Se for milho, pipoca e por aí vai. Então, como o café, a produção de café in natura, está sendo destinado para fora porque é valioso, fica menos café. Os derivados do café, como pó de café, evidentemente, fica mais caro. E aí eu estava dizendo que eu comprei pó de café por R$ 3,45 e ontem eu comprei a R$ 8,00, se eu não me engano, R$ 8,00 ou foi R$ 7,89. Um negócio assim, tá? Um cuscuz era 99 centavos, tá 13 e tanto. Então assim, as coisas aumentaram muito. Claro que a pandemia, a crise interfere, o aumento dos impostos interfere, mas o principal é esse. Tá beleza? Vamos compartilhar a tela aqui novamente. Pronto. Vamos embora. Continuar agora o quinto quesito. Question 5. Olha que frescura. Desde as últimas décadas do século XX, o Brasil avança no processo de modernização do campo, que é aquilo que a gente comentou, né? Que é a revolução verde, agrícola, máquinas. O que levou alguns autores a identificar a configuração de um novo rural, representado especialmente pelo agronegócio, que nós também comentamos aqui. Antigamente o campo era visto por agricultores que sobreviviam, que sofriam com a seca. Hoje em dia o povo faz chover. No Mato Grosso tem uma fazenda lá de um japonês, que é uma região que está sofrendo com a falta de chuva, como muita parte do Brasil. Então tem a nuvem carregada, mas os ventos daquela região desviam, ou então o vento vem numa velocidade que não dá tempo de chover ali, chove na outra área. Então o que é que ele faz? Ele tem um avião que tem um dispenser de água. Ele sobrevoa sobre as nuvens e quando está na fazenda dele,
abre o compartimento, a água do avião cai, passa pelas nuvens, alimenta e faz chover. Para você ver, tá? Então ele quer que você marque a alternativa correta do quinto e o gabarito também é a letra A. Designa toda uma cadeia de produção que tem como atividade básica a agropecuária, como elevada produtividade da terra, resultante da aplicação de quê? De tecnologias avançadas e o forte investimento de capitais, que é o que a pergunta disse do novo rural com a mecanização. Tá beleza? Sexto quesito, olha aí o sexto. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities. Lembra que commodities são os produtos do setor primário da economia. Produtos agrícolas, pecuária, agricultura, extrativismo, tá certo? Minério de ferro, né? O que o Brasil exportar, petróleo, o que for de setor primário, seja pecuária, seja agricultura ou seja mineração, commodities. O Brasil, como é marcado por ser um país agroexportador, então a gente sabe que o Brasil é importante nesse sentido. Por isso que a resposta é a letra B, né? Produção de base primária, principalmente agrícola e a extração mineral, ok? Principalmente agrícola e a extração mineral. O primeiro está errado. A atividade pesqueira é uma atividade do setor primário, mas não é isso que marca o Brasil. O Brasil não é marcado pela exportação de peixe, tá certo? O consumo de peixe no Brasil geralmente é muito mais para nós. Agora, é o setor de mineração, né? O setor agrícola aí marca o Brasil como uma potência, tá bom? Sétimo quesito. A economia do Ceará registrou retração. O que é retração, minha gente? Recuou, diminuiu. 5,32 no segundo trimestre de 2015. Desempenho muito inferior registrado no segundo trimestre de 2014, com relação ao mesmo período de 13, quando foi verificado um crescimento de 3,04, tá vendo? No acumulado do ano, observa-se uma queda de 2,14. Os números do PIB cearense, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Estado e que serve para medir o comportamento da economia cearense, foram divulgados nessa quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado. Beleza? Então lá tem um órgão que fiscaliza a produção de riqueza no Ceará e determina o PIB. E é esse PIB que vai dizer se o Estado é rico, é pobre e qual é o investimento para o país, para o Estado se desenvolver. Dentre as causas desse processo de recessão da economia cearense encontra-se o quê? O que é que poderia justificar, nesse sétimo quesito, uma retração econômica, o gabarito da letra C? Retração de setores como agropecuária, indústria e serviços, acompanhando a tendência brasileira. Ou seja, a tendência do Brasil é uma tendência de crise. Nós estamos passando, e não é de hoje, por uma crise. Quando a gente está em crise, a gente diminui o lucro. Evidentemente que diminui o PIB do Brasil, que diminui o IDH do Brasil, vai diminuir a qualidade de vida e a riqueza. Então, se o Brasil está numa tendência de queda, por que o Ceará não vai estar? Beleza? Então, acaba tendo também. Isso não é uma regra. Você pode ter um país em queda, mas você pode ter uma área que caiu mais, outra que caiu menos. Você pode ter um mundo em crise, como foi o ano de pandemia, mas você pode ter um país que sofreu mais com a crise, outros que sofreu menos e por aí vai. O oitavo quesito diz assim: principal grão do Brasil, olha que coisa importante, tá? Principal grão do Brasil foi introduzido no país em 1914. A partir da década de 70, o setor registrou alto crescimento graças à migração de produtores do sul, com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e de uso de pesticida. Lembrando, pesticida, herbicida, inseticida, entra tudo em defensivos agrícolas, é tudo agrotóxico, tá? Os preços aumentavam e os produtores do sul não tinham terra suficiente para desenvolver. Muitos se instalaram no cerrado, onde se transformaram terras baratas, o que eram inóspitas para o plantio de oleaginosas. Bom, vamos seguir. O grão e a região brasileira. Qual é o grão e a região brasileira? Perceba que ele falou de que região? Do Cerrado. E quando eu dei aula para vocês aqui sobre meio ambiente, aliás, quando eu dei aula para vocês aqui sobre bioma,
eu disse que o Cerrado hoje é o bioma que mais sofre desmatamento pela expansão da fronteira agrícola para a produção de quê? De soja. Soja. Não esqueçam disso, soja. Tá bom? Então a resposta é a letra D. Quesito 9. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxico no Planalto Mato-Grossense, na Chapada dos Parecis, onde nasce o rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujo curso dirige-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazo, como a diminuição do potencial biológico de espécies animais e vegetais. Veja, o que ele está querendo falar aqui? Uma pessoa está pedindo para entrar. Deixa eu ver quem é. Natália. O que ele está falando aqui? Ele está falando do impacto ambiental da atividade agrícola, que contamina a água, o nascente do rio Paraguai. É lógico que a gente vai ter uma aula sobre meio ambiente, eu vou explicar todos os problemas ambientais, ok? Todos, eu vou explicar todos os problemas ambientais para vocês, para o primeiro ano, para o SSA 1, pensando no SSA 1. Que não for para o SSA 1, a gente deixa para o 2. E aí o que é que acontece? Ele aqui está falando que a atividade agrícola, apesar de importante, ela é prejudicial, tá bom? Ela polui o ar com os agrotóxicos, os rios, enfim. Ele quer que você marque a alternativa com relação a isso. E o gabarito é letra B. No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos em virtude principalmente da quantidade de quê? Tá vendo? Soja é o primeiro, milho e algodão nele cultivado. Lembra que eu botei aqui numa pergunta anterior os produtos que utilizavam mais agrotóxicos? Eu acho que foi na pergunta 4, aqui ó, soja, cana, milho e algodão. São os 4 mais bambambam do Brasil, beleza? Claro que a gente também tem, né, outros produtos que contaminam. Mas veja, soja, cana, milho e algodão, desses 4, 3 estão no Mato Grosso, nessa região do Cerrado do Centro-Oeste. Então a resposta vai ser, evidentemente, a letra B de bola. Mato Grosso sofre muito com essa questão da contaminação, enfim. E o último quesito sobre a estrutura fundiária brasileira. Essa pergunta está aí que eu não tive como controlar, tá certo? E eu vou só responder, mas eu não dei esse conteúdo para vocês. Que aqui a gente fala de concentração fundiária, de MST, aqui a gente fala de canudos, de conflitos. Eu não dei esse assunto porque vocês só vê esse assunto no segundo ano, entendido? Que são os movimentos agrários brasileiros. O espaço agrário do Brasil, no primeiro ano, a gente não estuda isso, tá certo? A gente estuda agricultura, atividade econômica, né? No ensino fundamental, vocês tiveram aula, por exemplo, acho que no 8º ano, sobre a agricultura dos Estados Unidos, Cotton Belt, Corn Belt, né? A agricultura na Ásia, na Europa, né? Aí vocês podem ver isso aí, tá beleza? Então eu vou responder essa pergunta, mas você não se preocupe. Sobre a estrutura brasileira, o que é correto? O gabarito é: maior parte dos latifúndios está situada em áreas de expansão das fronteiras agrícola, pecuária e de exploração. Letra B. O que é que significa dizer com isso? Deixa eu só dar vou voltar para aqui, para o compartilhamento, e voltar para cá. O que é estrutura fundiária? Olha para mim, presta atenção. O que é estrutura fundiária? Fundiária vem de terra, tá certo? Fundiária vem de terra. Quando a gente fala em estrutura fundiária, a gente está falando em uma organização. Veja, estrutura educacional, estrutura política, estrutura familiar, é a organização. A estrutura fundiária é como as terras estão organizadas. Como você pode comprar, qual a obrigação que você tem, como foi antigamente, é a organização. E no Brasil, a estrutura fundiária, a organização, ela é injusta, ela é desigual. Porque no Brasil, a maior parte das terras concentra-se na mão de 1% das pessoas. Beleza? 1% das pessoas. Aonde a grande maioria fica com bem pouquinho. Me diga quantas pessoas que você conhece que tem uma terra, que tem um sítio, que tem um terreno, que tem para produzir, que tem para fazer negócio. É a minoria. E isso alimenta a fome. Porque essa galera que tem essas terras não produz para alimentar o povo, é para vender para fora.
Então, a estrutura fundiária é injusta e ela é concentradora, tá certo? Ela é concentradora. Então, a galera que tem as grandes propriedades de terra produz, cria animal com o objetivo de ganhar dinheiro exportando. E nem usa o terreno todo. O restante do terreno fica lá sem usar. Então, no Brasil, predomina latifúndios improdutivos na grande maioria das vezes. Aí o povo se revolta. Entendido? Claro que a gente detalha melhor isso no segundo ano. Deixa eu parar de gravar aqui.